Evangelho de João, capítulo 1, iniciando hoje mais uma porção da Palavra de Deus, em nossa reunião de primícia. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Louvado seja o nome do Senhor. Até o versículo 28, a nossa leitura de hoje. Nós sabemos que biblicamente nós temos 4 evangelhos. O evangelho é um só. O evangelho é o Senhor Jesus. O evangelho é a mensagem da salvação, a boa notícia de que Deus salva a todo que crê em Jesus, que recebe a Jesus. Mas o Espírito Santo inspirou 4 servos de Deus, 4 discípulos de Jesus. Mateus, que era apóstolo. Marcos, que era discípulo e não apóstolo. Lucas, que também não era apóstolo, era um médico, discípulo amado. E João. Ou seja, dos 4 evangelhos escritos, o primeiro e o último foram escritos por apóstolos. Cada um dos evangelhos descreve a vida de Jesus, descreve a obra de Jesus, descreve quem é Jesus. Cada um tem as suas particularidades. O evangelho de Mateus destaca muito Jesus como rei, o rei que os judeus esperavam, falando sobre o reino de Deus, e é Mateus que usa muito a expressão reino dos céus, apenas ele usa. O evangelho de Marcos destaca Jesus como servo, o servo sofredor que veio morrer em nosso lugar. O evangelho de Lucas descreve Jesus como o filho do homem, mostra muito da humanidade de Jesus e destaca de maneira tão maravilhosa a vida de oração de Jesus, o poder da oração. E João, que é chamado do evangelho distinto dos 3 anteriores,
Os 3 anteriores são chamados de evangelhos sinóticos, tem uma visão similar. João, que é um evangelho específico, diferente dos 3, ele descreve Jesus como o Filho de Deus. E é em João que nós temos João capítulo 20, versículo 31, deixa claro o propósito do evangelho de João. João 20, versículo 31 diz: e este evangelho foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. É por isso que a maioria da igreja, a maior parte das igrejas do mundo inteiro, incentivam um novo convertido a ler o evangelho de João. Mas na verdade deveríamos todos nós lê-lo e meditar nele constantemente, porque ele renova a nossa fé em quem é Jesus, como Filho de Deus, e não apenas para alimentar a nossa mente, mas nos relacionar com Jesus como Filho de Deus, traz vida. Crendo nele tenhais vida em seu nome. Amado, em Cristo Jesus a vida abundante, a vida plena, a renovação, a propósito, a nossa vida é transformada dia a dia, num relacionamento vivo com Jesus. Capítulo 1, nós queremos compartilhar aqui, de maneira muito específica, como o apóstolo João descreve, ou ele define o Senhor Jesus. Capítulo 1 de João vai nos dar várias afirmações de quem é Jesus, de maneira muito clara, e é muito interessante ver isso, porque nós precisamos conhecer a Jesus como Ele é, quem Ele é, amá-lo por quem Ele é. A tendência do coração humano é buscar a Deus por bênçãos, é buscar a Deus por sentimentos, ou às vezes quais as vantagens que nós podemos receber ao buscar a Deus. E o Evangelho de João, no capítulo 1, João deixa muito claro quem Jesus é. O verdadeiro discípulo de Jesus vai amá-lo por quem Ele é, amar a sua pessoa, amar o seu caráter, amar a presença dEle, amar estar com Ele, e é isso que nos transforma a cada dia, conhecê-lo e amar por quem Ele é. Me lembro de Moisés, quando Deus falou para ele: Moisés, eu não vou mais com vocês, a minha presença não vai mais. O povo está em desobediência, eu vou enviar um anjo à frente de vocês. E Moisés falou: de maneira nenhuma, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Ele não queria anjos, ele não queria apenas a terra prometida, ele sabia que o mais importante era a presença de Deus, e Deus diz a Moisés: a minha presença irá com vocês, e eu darei descanso a vocês. Nós precisamos amar a presença de Deus, e talvez o apóstolo João, ele consegue descrever isso com mais detalhes e riquezas, porque nós sabemos que dos 12 apóstolos, o João que escreveu o Evangelho, é o mesmo que escreveu as 3 cartas no finalzinho do Novo Testamento, e também teve a honra de escrever a revelação, que é Apocalipse. João, nós sabemos que ele tinha uma proximidade de Jesus muito especial, várias vezes nos evangelhos a gente percebe ele muito ao lado de Jesus, e ele descreve no capítulo 1, pelo menos 7 afirmações de Jesus muito claras. Primeiro, Jesus é o verbo de Deus. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, ele é a palavra de Deus em movimento, em ação. Jesus, ele é a palavra de Deus que se fez carne. O texto é muito rico, nos lembra Gênesis capítulo 1, quando começa lá no início da Bíblia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Parece que João capítulo 1 é a descrição de Gênesis agora com mais clareza. No princípio era o verbo estava com Deus, ele é o verbo, ele é a palavra viva. A Bíblia é a revelação escrita, Jesus é a revelação viva, Jesus é a palavra de Deus. Quem ama Jesus, ama a sua palavra. Segundo, o texto de João capítulo 1 diz que Jesus, ele é Deus. Não apenas ele é o verbo de Deus, diz o texto, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra do Senhor diz, existe apenas um Deus, Iavé, mas o Deus Iavé e único, ele é triuno. Ele é um só em essência, mas ele se manifesta através de 3 personalidades distintas. Na história da igreja,
Essa verdade, ela sempre foi ressaltada e preservada, porém, não conseguimos compreendê-la no intelecto, não conseguimos, de alguma maneira, definir isso de forma satisfatória para a nossa lógica humana. Ele é um só Deus, mas ele se manifesta através de 3 personalidades distintas, da mesma natureza, com o mesmo poder, e é um só Deus. Nós adoramos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, Yahvé triuno. Terceiro lugar, o texto mostra que Jesus também ele é o Criador. O texto diz: todas as coisas foram feitas por ele, versículo 3, sem ele nada do que foi feito se fez. A humanidade nas últimas décadas e talvez séculos, desenvolveu uma ciência tentando dizer que todas as coisas, elas nasceram do nada, ou foram, a criação que a gente vê ao nosso redor, a ciência diz, ou pelo menos uma parte da ciência, que é fruto de uma evolução, é fruto do acaso. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus criou todas as coisas, existe um Criador sobre todas as coisas, e a própria Bíblia diz que a criação, ela manifesta a glória de Deus, a criação ela anuncia que existe um Criador, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, é vista na própria obra da criação. Amém. O movimento da ciência tentou construir pelo menos uma teoria de um Criador inteligente, mas a ciência que está nas mãos do humanismo vai tentar fazer de tudo para que a gente duvide do Criador. Jesus, como Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, criaram todas as coisas, e criaram a partir do nada. Como criar a partir do nada? Só o Senhor, Ele chama a existência aquilo que não existe, Ele chama a existência pela sua palavra e pelo Espírito Santo, as coisas são criadas. Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando para que todas as coisas fossem criadas. Jesus é o Criador de todas as coisas. É interessante que João, que está escrevendo aqui, e ele vai descrever também um pouco sobre João Batista, e João Batista falou: eu preparo o caminho para ele, mas ele existe antes de mim. Em quarto lugar, Jesus também afirma-se em João capítulo 1, Jesus ele é a vida e a luz dos homens. Versículo 4 e versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas. Versículo 4, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus ele é a vida e a luz dos homens, é Ele que te deu vida biológica, é Ele que nos dá vida espiritual, e é Ele, somente Ele, que dá vida eterna aos que creem nele. A vida está nele. Você precisa de vida abundante, vida emocional saudável. Jesus é a fonte de toda vida, Ele é a fonte de toda cura, Ele é a fonte de toda saúde. O que nós precisamos é acessá-lo pela fé. Amém. E desfrutar da vida abundante que há nele. Ele é a vida e Ele é a luz dos homens. Ele dissipa as trevas. Luz tem a ver com revelação, com verdade. Ele é a luz porque Ele remove a mentira, o engano. Todo pecado, toda obra das trevas é engano, é mentira. Mas Jesus vem com Ele é a luz. Ele é a luz. Ele é a fonte. Quando você olha para Jesus, você enxerga a realidade como ela é, você enxerga que vale a pena viver na presença dEle, você enxerga que o pecado destrói, que o inimigo é mentiroso, você enxerga a glória de Deus e quer andar com Ele. Ele é a vida e a luz dos homens, e Ele é a luz que dissipa as trevas. O texto diz aí que as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 5. Não importa o nível de treva que você e eu possamos entrar, Jesus é poderoso para com a luz dele nos tirar das trevas. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Em quinto lugar, Jesus também é revelado no texto como aquele que tem poder para nos tornar filhos.
Versículo 12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Todo ser humano foi criado por Deus, toda vida foi criada por Deus, todas as coisas foram criadas por Deus, porém, só se torna filho de Deus, no sentido da mesma identidade e natureza, quando nós cremos em Jesus. O texto é claro: todos que o recebem, todos que creem nele, se tornam filhos de Deus, porque o nosso espírito, que está morto sem Jesus, que está separado de Deus sem Jesus, ele é recriado, nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, por causa de Jesus, somente em Jesus, crendo em Jesus, nós nos tornamos filhos. Em sexto lugar, João também diz que Jesus, ele é cheio de graça e de verdade. Versículo 14, isso se repete em outros momentos, diz assim o verbo, o versículo 14 diz: se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra aí no original tem a ver, tabernaculou entre nós, ele habitou, ele esteve conosco, como um ser humano, se fez homem em nosso meio, para morrer em nosso lugar e nos salvar. Mas o texto diz: se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amado, nosso Senhor Jesus, ele tem toda a graça que nós necessitamos para sermos salvos, para vencermos o pecado, para superarmos as nossas limitações que nos impedem de uma vida mais plena. A graça de Deus é o favor imerecido, é o poder de Deus, o amor de Deus que nós não merecemos. Ele é cheio da graça, ele manifesta a graça em Jesus, mas a Bíblia diz que ele também é cheio de verdade. Em Jesus nós temos o equilíbrio entre a graça e a verdade. Há pessoas que elas querem a graça de Deus, mas elas não querem se alinhar com a verdade de Deus. A graça te chama para perto de Deus e te transforma, mas a verdade vai nos libertando de todo engano, de todo aprisionamento que nós muitas vezes entramos. Então Deus, por te amar e por me amar, nunca vai deixar de nos falar a verdade, porque a graça já foi derramada, mas a verdade anda junto com a graça de Deus, quando nós cremos em Jesus. Em sétimo lugar e último, Jesus também é revelado em João capítulo 1 como o unigênito do Pai. Versículo 14 diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o Filho do Deus vivo, se fez homem, e ele, como Filho de Deus, ele é unigênito, porque Deus, na eternidade, teve um filho, ou Deus na eternidade, ele existe numa triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, ele é o unigênito do Pai, mas o que a palavra nos mostra de maneira muito tremenda, é que o unigênito do Pai se tornou primogênito, porque quando nós fomos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus, e Jesus, que é o unigênito do Pai, se tornou primogênito de todos os demais que viriam a nascer pela fé e pela graça dele. Interessante que a Bíblia diz que ele é o primogênito, ele foi o primogênito de Maria e de José. Está na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Ou seja, Maria e José tiveram outros filhos. A Bíblia diz que ele se tornou primogênito de muitos irmãos. Jesus, ele é o unigênito do Pai, cheio de glória. E para concluir, a partir do versículo 19, o apóstolo João descreve o testemunho de João Batista. Na verdade, o nome dele também é João, mas ele batizava, por isso que João Batista significa João o batizador, não era sobrenome. E aí, no meio da revelação de quem Jesus é, o apóstolo João, ele destaca de maneira muito clara o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Primeiro ele fala do chamado de João Batista. É muito interessante que os sacerdotes e levitas foram perguntar: quem é você? João Batista era primo de Jesus,
ele era um homem de Deus, tremendamente usado, ele poderia falar tantas coisas sobre ele, e ele falou: não, eu não sou o Cristo, não, eu não sou o profeta. Será que você é Elias? Porque a Bíblia diz que, simbolicamente, Elias voltaria, no sentido de que a unção que estava sobre Elias, profética, de restaurar o altar da nação de Israel, viria antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Messias. E João Batista fala: não, eu não sou nada disso. Ele sabia quem ele era. Amado, para a gente cumprir o nosso chamado, nós precisamos saber quem nós somos, quem nos chamou, e o lugar onde Deus nos plantou para dar testemunho dele. João Batista diz: eu não sou o Cristo, mas ele diz: eu sei quem eu sou. Ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. É muito interessante a maneira que ele coloca, porque ele diz no versículo 23, eu sou a voz do que clama no deserto. Na verdade, não é ele que clamava no deserto. Quem clama no deserto? O Senhor. O Senhor está clamando, o Senhor está chamando, o Senhor está falando com os homens que se arrependam. Mas o João Batista ouviu a voz do Senhor e ele falou: eu sou a voz, eu sou uma voz daquele que está clamando no deserto. Eu sou alguém enviado por Deus para trazer a voz de Deus para essa geração, para reconciliar essa geração com o Criador, com o Senhor. Eu estou preparando vocês para a vinda daquele que veio antes de mim, que tem a primazia, que é o Salvador, que é o Senhor. Eu batizo com águas, mas ele virá e ele salvará a humanidade dos seus pecados. Amanhã nós continuamos falando mais sobre Jesus no Evangelho de João. Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã que o Espírito Santo abra os nossos olhos, porque se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, estaremos apenas ouvindo informações, e algumas delas serão até interessantes, e outras para nós serão tão familiares que não trarão mudanças algumas ao nosso coração. Pedimos agora, Pai, no nome de Jesus, que o Espírito do Senhor abra os nossos olhos para vermos Jesus, contemplarmos Jesus a cada dia, numa vida de intimidade, de comunhão, porque o Espírito Santo é que a cada dia torna Jesus real, a morte, a ressurreição, a vinda dele, a provisão diária da vida de Cristo. Espírito Santo, abre os nossos olhos todos os dias para uma comunhão viva com o nosso Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e habita em nós, e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que ao meditar, ao ler no Evangelho do Senhor Jesus, através de João, possamos ter vida abundante, sendo renovada, e aqueles que ainda não se renderam a Jesus, creiam pela fé, se rendam pela fé, e se arrependam para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus.